Boa noite. Vamos começar agora oficialmente, né, o encontro de hoje. A gente hoje vai continuar ainda sobre distribuição conjunta de probabilidade e algumas outras medidas, só que agora a gente vai observar algumas dessas medidas com variáveis aleatórias contínuas, tá? Antes da gente iniciar, eu queria perguntar se vocês conseguiram ter acesso ao material que está lá dos encontros anteriores, se conseguiram ver algum trecho, se tem alguma dúvida. Gostaram dos vídeos de exercícios? Se conseguiram ver, né? Tranquilo, professora, deu para acessar sim, tranquilo. Deu. Pronto, ótimo. Então, da aula passada, no encontro passado, a gente colocou um material para finalizar a parte de distribuição conjunta com variáveis aleatórias discretas e coloquei alguns vídeos sobre exercícios, né, envolvendo variáveis aleatórias discretas, tá? Então, tem um vídeo para cada exercício. Vocês vão observar que os vídeos são bem longos, porque para cada questão que estava sendo proposta, a gente revisava os conceitos todos que a gente tinha visto até aquele momento. Então, o vídeo para cada problema é um vídeo mais longo, para que a cada questão que a gente vai fazendo, a gente vá revendo e fixando, né, os conceitos que a gente tinha abordado, tá? Em outros momentos, a gente vai ser mais sucinto. Então, esses primeiros vídeos, normalmente estou fazendo mais longos para a gente ir retomando alguns desses conceitos, mas à medida que a gente for avançando, a ideia é que os exercícios eles sejam feitos mais rapidamente e aí a gente tenha vídeos mais curtos para vocês, tá? Então, hoje a gente ainda observa a parte de variáveis aleatórias bidimensionais, né? Mais de uma variável aleatória, só que agora a gente vai observar com relação às variáveis aleatórias contínuas, tá? Então, vou começar a compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Deixa eu ver aqui. Vou iniciar o compartilhamento, vou iniciar a gravação também pelo OBS, porque aí depois para eu editar fica mais fácil, tá? Deixa eu compartilhar agora. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora acho que começou. Agora sim. Sim, agora sim. Joia. Pronto, então a gente vai observar essa parte aqui de distribuição conjunta, só que agora olhando as variáveis aleatórias contínuas, tá? Inicialmente a gente retoma o conceito de variável aleatória, que seria uma função definida no espaço amostral, que assume valores reais, e ela vai servir para a gente como maneira de descrever numericamente o resultado de um experimento. A cada resultado experimental que a gente tem, a gente vai poder associar um valor que a variável aleatória vai assumir. Quando a gente pensa em variáveis aleatórias contínuas, a característica desse tipo de variável é que ela vai poder assumir qualquer valor numérico dentro de um intervalo na reta real. Então, a gente pode observar, por exemplo, experimentos onde a gente tem a necessidade de fazer a operação bancária e a nossa variável aleatória de interesse, ela seria o tempo em minutos entre as chegadas dos clientes. Então, nesse sentido, quem seria a minha variável aleatória em termos de valores? Quais seriam os valores que a minha variável aleatória vai poder assumir? Então, ela vai poder assumir, a princípio, qualquer valor acima de zero. X vai ser maior ou igual a zero, tá? Eu não tenho tempo negativo, então não vou poder permitir que a minha variável aleatória assuma valor negativo. Então, sendo valor positivo, a gente permite para a variável aleatória assumir. Quando a gente pensa na construção de uma biblioteca e quer observar, então, esse exemplo é até bem amplo, né? Construir uma biblioteca. Então, diversas coisas ao longo da construção a gente pode observar.
E essas observações, elas poderiam ser quantificadas por várias variáveis aleatórias. Então, de maneira em especial, pode-se ter interesse em se observar qual é o percentual de obra que a gente ainda tem para concluir do projeto, tá? Nos próximos 6 meses. Então, daqui a 6 meses, quanto é que falta da obra para a gente concluir? E aí, eu definindo minha variável aleatória dessa forma, a variável aleatória ela vai poder assumir valores entre 0 e 100. Tá? E assim a gente consegue observar qualquer que seja a situação, qualquer que seja o experimento. Eu defino claramente qual é a minha intenção com a variável aleatória, o que é que eu vou querer observar, tá? E lembrando que essa variável aleatória ela tem que me retornar um valor numérico. Então, eu penso no que eu quero observar, e com isso, eu defino qual é a faixa de valores em que essa variável aleatória vai poder estar presente. Uma definição para a gente iniciar, né, variável aleatória seria essa que está no livro lá do Busabe e do Moretti. Ele define uma função x sobre o espaço amostral, ômega, onde essa função assume valores nos números reais, na reta real. Essa variável é o que a gente chama de variável aleatória contínua. Então, semelhante à definição que a gente colocou, tá? Então, a gente pensar em algo que associa o resultado do experimento através de um resultado numérico, onde esse resultado pode estar dentro dos valores da reta real. Quando a gente está pensando em variáveis aleatórias contínuas e quer conversar sobre probabilidade, a gente tem uma pequena mudança em relação às variáveis aleatórias discretas. Quando a gente estava trabalhando no mundo discreto, a minha função de probabilidade, ela me dizia qual era a probabilidade de x assumir determinado valor. Quando a gente pensa no mundo contínuo, a gente não tem uma função exatamente igual, que funciona exatamente igual. A gente tem uma função equivalente. A função equivalente no mundo contínuo é a função de densidade de probabilidade. Ela não vai expressar para a gente agora qual é a probabilidade do x assumir exatamente um certo ponto, um certo valor. Essa probabilidade ela sempre vai ser zero. No entanto, ela fornece para a gente qual é a probabilidade da minha variável aleatória estar numa faixa de valores. Então, eu consigo estimar a probabilidade, mas não exatamente do x assumir um determinado valor, mas do x estar em uma determinada faixa. Sim, Alison, mas e se o interesse for para um x específico? Essa probabilidade do x específico é zero. Mas a gente consegue calcular que seria a probabilidade do x assumir todos os valores menores do que esse teu ponto de referência, ou a partir do teu ponto de referência, ou entre dois pontos quaisquer que você queira, tá? Para a gente calcular, estimar essas probabilidades, normalmente a gente vai observar como é que funciona, né, o formato da função, qual é a expressão que define aquela função, qual é o formato, e a gente pode pensar em usar a área que está abaixo dessa curva para medir a nossa probabilidade. Tá? Então, calcular a probabilidade seria equivalente a calcular a área que está abaixo de uma curva, onde essa curva é a curva de densidade e probabilidade. Então, tendo o desenho, né, tendo a função que define a densidade e probabilidade, a função densidade e probabilidade, eu consigo calcular as probabilidades envolvidas, do x estar numa determinada faixa de valores, calculando a área que está abaixo dessa função dentro do intervalo, tá? Para que a minha função de densidade e probabilidade ela seja uma função de densidade válida, a gente precisa respeitar essas duas características. Semelhante ao que a gente tinha no mundo discreto também. A minha função de densidade ela precisa ser sempre maior ou igual a zero. E quando a gente percorre, né, todos os valores possíveis dentro da reta real, essa integral imprópria, indo de menos infinito até mais infinito, da função f de x dx vai ter que ser igual a 1. Ou seja, a área total abaixo da minha curva da função de densidade e probabilidade tem que ser 1.
Então, o equivalente lá no mundo discreto seria a gente pensar em somar todos os pontos, né? Todas as probabilidades associadas a todos os pontos amostrais que eu tenho lá no meu conjunto amostral, no meu espaço amostral. Então, eu somaria todas as probabilidades e o máximo valor que eu vou encontrar é 1, que é a soma de todas as probabilidades, e que de maneira equivalente no mundo contínuo seria essa integral imprópria. Quando eu quero encontrar a probabilidade do x estar entre A e B, eu vou calcular a integral definida dentro dessa faixa de valores, dentro desse intervalo, na minha função de densidade dx. Então, essa expressão aqui, ela fornece para a gente, né? A probabilidade da minha variável aleatória está entre A e B. Se eu quisesse a probabilidade do x ser maior do que A e menor do que B, tirasse o igual aqui, como é que funcionaria? De maneira semelhante, tá? Então, o fato de acrescentar esse igual aqui ou retirar esse igual não vai mudar a forma da gente calcular essa quantidade. Então, a probabilidade de x está x ser maior ou igual a menor ou igual a b, é exatamente igual à probabilidade do x ser maior que a e menor que b. Tá? Que a inclusão dessa igualdade aqui não altera. A probabilidade associada a x ser exatamente igual a um valor quando ela é contínua é zero. Assim como a gente tinha a preocupação, né, de calcular algumas informações importantes no mundo discreto, a gente também tem essa necessidade de calcular no mundo contínuo. Então, a gente calcula quem é o valor esperado e quem é a variância para variáveis aleatórias contínuas também. Então, o valor esperado, a gente substitui agora o somatório, né, por essa integral de menos infinito a mais infinito de x, f de x. Ou seja, eu vou ponderar cada valor, né, que x assume com a sua densidade e probabilidade. E para somar todos os pontos disponíveis, a gente faz essa integração de menos infinito até mais infinito. Quando a gente está trabalhando com variância, a expressão é semelhante também lá no mundo discreto, só que agora a gente trabalha com integrais. Eu vou fazer a integral de menos infinito a mais infinito de x menos o valor esperado de x, que a gente calculou no passo anterior. Essa diferença ao quadrado, ponderado pela função f de x. Ok? E agora, propriamente dito, a gente vai pensar, né, em mais de uma variável com essa característica das variáveis serem contínuas. Quando a gente tem duas variáveis aleatórias contínuas, x e y, a distribuição conjunta dessas duas variáveis, né, em termos de probabilidade, a função que vai fornecer para a gente essa medida de probabilidade vai ser a função de densidade conjunta de x e y. A gente caracteriza essa função como sendo esse fzinho pequeno, que depende de x e depende de y. A forma de nomear é semelhante quando a gente estava trabalhando no mundo discreto também. E as características que a gente vai impor são semelhantes também. Então, a primeira imposição que a gente coloca é que essa função de probabilidade ou função de densidade, né, agora como a gente está trabalhando contínua, essa função de densidade conjunta, ela precisa ser maior ou igual a zero para todo par de pontos x, y, tá? Então, tem que funcionar para todo o conjunto de informações que você tem. Segunda característica importante que a gente vai precisar exigir, que é o equivalente ao que a gente pensa para uma variável, tá? A gente soma todas as probabilidades possíveis, ou seja, a gente soma toda a área que está abaixo da curva, quando a gente está pensando em uma única variável. Para cá, com duas variáveis, o que a gente vai fazer é, a gente tem que integrar duplamente a função de densidade conjunta com relação a x e com relação a y. Quando a gente executa esse processo, o resultado disso aí precisa ser igual a 1. E, por fim, se eu tenho interesse em calcular quem é a probabilidade da minha variável aleatória a minha variável aleatória x está entre A e B,
colocar o marcador aqui. E Y está entre C e D. Então, veja, eu quero agora uma probabilidade associada a simultaneamente X está numa faixa de valor e Y está em outra faixa de valores. Então, essa probabilidade ela é dada por essa integral dupla, a minha função de densidade conjunta, dentro desse intervalo de C a D, com relação à variável Y, e de A até B com relação à variável X. Tá? Então, essa maneira da gente calcular essa probabilidade aqui, ela implica a gente ter que calcular uma integral dupla, tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos para mostrar como é que a gente faria para resolver isso aqui. Essa função f de x, y, como a própria nomenclatura está colocando aí, ela depende dessas duas variáveis, x e y. Então, o que a gente vai fazer, eu vou pegar essa função, né, e vou integrar nesse primeiro momento aqui, com relação, da forma que está escrito aqui, tá? A gente integraria primeiro com relação a y, e o resultado disso a gente integra com relação a x. Então, vamos observar esse exemplo aqui, ó. Suponha que fxy igual a 4x vezes y, com x dentro dessa faixa de valores, entre 0 e 1, e o y entre 0 e 1. Primeira coisa que a gente vai ter que observar é verificar se essa função de densidade conjunta, se ela é válida. E se ela for válida, a gente precisa calcular qual é a probabilidade do x ser menor ou igual a meio e do y ser menor ou igual a meio. Ok? Então, como é que a gente vai fazer para calcular isso aí? Então, primeiro, para essa função, eu preciso verificar condições que tornem ela uma função de densidade conjunta válida, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou testar essas duas primeiras condições que estão sendo colocadas aqui. Vou verificar se f de xy é sempre maior ou igual a zero. E vou calcular essa integral dupla aqui. E vou verificar se o resultado disso é igual a 1. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos aqui para o quadro. Fechando. Deixa eu abrir de novo. Então, vamos lá. Meu f de xy, vou chamar aqui de exemplo 1. Quando vocês forem conferir, lembrar, tá? Então, aqui meu f de xy, ela é 4xy. O x está nessa faixa, e y está nessa faixa. Ok? Primeiro, vamos testar as condições se ela é uma função válida. Então, a primeira condição que a gente vai observar, se f de xy é sempre maior ou igual a zero. Como é que a gente verifica isso? Observando a expressão que a gente tem aí para a função de densidade conjunta e verificando se, dentro dessa faixa de valores de x e de y, eu consigo atender essa condição que está sendo imposta aí, tá? Então, a gente verifica que sim, quando o x está nessa faixa, y está nessa faixa, eu garanto que a minha função f de xy é sempre maior ou igual a zero. Então, aqui sim. Aí, vou verificar a segunda condição. Qual é a segunda condição? É com relação à soma, né, de todas as probabilidades possíveis que tem que dar 1. Então, preciso verificar se a integral de menos infinito a mais infinito. A integral dupla, né, de f de xy, dy, dx, se isso aqui é igual a 1. Eu estou perguntando, tá? Preciso verificar se, de fato, isso aí é igual a 1. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, observem. Primeira coisa. Vamos observar aqui. De menos infinito a mais infinito.
a função que aparece aqui, f de x, y, é dada por 4x, y. Vou integrar com relação a y e com relação a x. Quando a gente observa isso aqui, a gente precisa, para essa funçãozinha que aparece aqui, observar que eu resolvo esse problema, resolvo essa integral de dentro para fora. Então, vou pensar, vou esquecer aqui essa integral mais externa e vou me concentrar nesse trecho aqui. O resultado disso depois é que eu vou integrar em relação a x, tá? Então, eu vou primeiro me preocupar com essa integral aqui. Aí, como é que eu faço para resolver essa integral, tá? Eu posso inicialmente também observar o seguinte. Essa integral de menos infinito até mais infinito, eu tenho que ter atenção se de fato ela se verifica. Por quê? Como é que funciona a minha função dentro de todo esse intervalo da reta real, tá? Eu tenho que a minha função, inicialmente, deixa eu colocar aqui separadinho. A minha função f de x, y, ela tem essa definição aqui, tá? 4xy, se o x está nessa faixa e o y está nessa faixa. Fora dessa faixa, quanto é que vai valer a função? Quanto vale f de xy, tá? Porque essa definição aqui, ela só está válida dentro dessa faixa de valores, para x e para y. Fora dessa faixa, quanto é que ela vale? Zero. Então, minha função, ela só tem uma expressão diferente de zero dentro dessa faixa de valores. E fora dessa faixa de valores, ela vale zero. Então, com isso, para a gente poder resolver essa integral que aparece aqui, como é que a gente vai fazer? Eu vou me preocupar, de fato, de menos infinito até mais infinito? Não. Eu vou me preocupar na faixa onde minha função existe. Qual é a faixa que ela existe? Eu vou integrar com relação a y, tá? Y só existe, né? Expressão diferente de zero dentro dessa faixa entre 0 e 1. Eu vou fazer a integral de 0 a 1 aqui, da função 4xy dy. E depois o resultado disso é que eu vou integrar com relação a x. Certo? Como é que eu resolvo essa integral que está aqui dentro do parênteses? Eu vou lembrar, ó, eu vou precisar integrar com relação a y. Se eu for integrar com relação a y, esse 4x para mim é uma função, é um termo constante, tá? Então, eu tiro ele da integral. Então, minha preocupação, na verdade, vai ser a integral de 4x. Vai ser 4x vezes a integral de 0 a 1 de y dy. E o resultado disso tudo depois eu vou integrar com relação a x. Então, aqui, ó, vai ser 4x, que a integral de y é y quadrado sobre 2. Só que aqui eu ainda vou integrar, ou ainda vou aplicar isso aqui no intervalo de 0 a 1. Vou aqui mais uma coisa. Então, eu estou nesse ponto aqui, menos infinito a mais infinito, de 4x y ao quadrado sobre 2, integral de 0 a 1. E o resultado disso eu vou integrar com relação a x. Então, aqui vai ficar, ó, 4x, esse 1 meio, vou fazer assim. Vou fazer 1 meio ao quadrado, né? Vai ficar 1 meio menos 0 ao quadrado, dá 0.
Então, aqui dentro ficou 4x sobre 2 dx. Posso simplificar ali. Isso aqui vai ser 2x dx. Então, saí de uma integral dupla e estou chegando numa integral de uma única variável. Tá? O que eu faço agora? Vou resolver isso aqui com relação a x agora. Vou integrar com relação a x. E aqui eu percebo o seguinte, esse primeiro limite aqui, de menos infinitos, esses primeiros limites aqui dessa integral, eles também não vão necessariamente gerar preocupação para mim. Por quê? Qual é a faixa de valores, de fato, a minha função existe com algo diferente de zero? É entre 0 e 1, tá? Então, essa integral, que era de menos infinito a mais infinito, ela passa a ser uma integral entre 0 e 1 da função 2x dx. Posso tirar o 2 da integral, fica a integral do x dx, de 0 a 1. Resolvendo aqui a primitiva, vai ficar x² sobre 2, aplicado, né, em 0 e 1. Posso ficar esse 2 com esse 2, vai ficar x², de 0 a 1. Aqui vai ser 1 ao quadrado menos 0, que é igual a 1. Então, de fato, a minha segunda condição, integral de menos infinito a mais infinito, da função f de x, y, isso aqui é igual a 1. Então, tá ok a segunda condição. Então, eu tenho agora, de fato, uma função de densidade conjunta válida, tá? Para variáveis aleatórias contínuas. O que eu vou fazer agora? Vou calcular a probabilidade que foi solicitada. Então, aqui, ó, quero calcular a probabilidade do x ser menor ou igual que meio e do y ser menor ou igual que meio. Então, agora a probabilidade de x ser menor ou igual que meio e y ser menor ou igual que meio. Então, se a gente atentar aqui, ó, a probabilidade, né, do x estar dentro de uma determinada faixa, do y estar em outra, é essa integral dupla aqui, tá? Ah, Alessandra, mas ali só diz x ser menor que meio. É como se a gente colocasse esse a igual a menos infinito, tá? Então, é essa probabilidade que a gente vai estar, essa expressão que a gente vai estar usando para calcular essa probabilidade. Então, aqui seria igual a integral de menos infinito até meio. E a outra também. Da minha função f de x, né, que é 4xy, dy dx. Vocês podem se perguntar, Alessandra, essa faixa de valores para x é sempre igual a essa faixa de valores de y? Não, tá? Por isso que a gente tem que ter atenção. Nesse exemplo aqui, sim, a faixa de valores de x é a mesma, né, de definição. E aqui está calculando as probabilidades também, né, dentro de uma mesma faixa de valores. São variáveis diferentes, mas seriam os mesmos limitantes, né? Então, aqui a gente vai fazer de maneira semelhante, tá? Vou resolver aqui primeiro a integral que está dentro e depois a integral externa. Aqui, eu já posso atentar que a minha função só tem uma expressão diferente de zero a partir de zero. Então, essa integral dupla aqui, na verdade, é uma integral dupla de zero até meio. As duas, né? E aí eu resolvo semelhante ao que eu já resolvi, tá? Vai ser a integral de 0 a meio. Para resolver essa parte aqui inicial. Se eu tô em... Faltou aqui um diferencial, né? Que é primeiro com relação a y, depois com relação a x. Eita, precisa ser nessa ordem, não. Pode ser primeiro dx, depois dy. Então, aqui vai ficar... A integral interna vai ficar 4x y² sobre 2, calculado de 0 a meio. O resultado disso depois eu integro com relação a x. 0 a meio. Vai ficar 2x
4 com esse 2, né? xy. E esse y ao quadrado é que a gente vai integrar, né? Ou vai substituir os limitantes aqui. Que vai ficar meio ao quadrado menos 0. O resultado disso, integrar com relação a x. Aqui vai ser 0,5, 2x. Aqui vai ficar 1/4, né? Dx. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a meio. Esse 2 com esse 4 vai dar 2. Vai ficar meio de x dx. O que eu faço agora? Integro somente com relação a x. Então, vai ser meio x² sobre 2, calculado nesse intervalo. Então, isso aqui é igual a 1/4 de 1 meio ao quadrado menos 0. Então, vai ser 1/4 vezes 1/4. Vai ser 1 sobre 16. Então, a probabilidade que a gente está buscando, né, do x ser menor do que meio e o y ser menor do que meio, essa probabilidade conjunta aqui, é igual a 1 sobre 16. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Vamos seguindo, tá? Quando a gente pensa em informações conjuntas, às vezes a gente também tem interesse em pensar as probabilidades olhando uma única variável, tá? Então, assim como a gente tinha as funções, né, de densidade e probabilidade pensando em uma única variável, o que a gente pode fazer agora, se a gente tem informação da distribuição conjunta, a gente pode definir as probabilidades baseadas nas funções de densidades marginais. Então, meu fzinho de x, né, pensando na minha variável aleatória x, vai ser a integral dessa função de densidade conjunta, olhando toda a variação do y, tá? Então, se eu quero encontrar uma função marginal com relação a x, eu faço esse processo, né, de soma através de uma integral em todas as variáveis y, todos os valores possíveis de y, tá? Mesma coisa para cá. Se eu quero a função de densidade marginal de y, eu vou integrar tudo isso aqui com relação a x. Para o exemplo 2, a gente tem a mesma função, 4xy, e a gente quer encontrar quem seria, né, as densidades marginais, tá? Então, é semelhante ao que a gente fez aqui, só que agora a gente não tem a necessidade de fazer uma integral dupla, tá? Eu só tenho que atentar que se eu quero pensar na marginal com relação a x, eu faço a varredura em relação a y. Se eu quero encontrar a função com relação a y, função marginal com relação a y, eu faço a varredura na outra variável, na variável x. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Então, para cá, no exemplo 2, eu tenho meu f de xy como sendo 4xy. E aí vou querer encontrar as funções de densidade marginal. X vai ser menos integral, a integral de menos infinito até mais infinito. De quem? Da minha função conjunta, tá? Com relação a outra variável. Quero achar a função com relação a x, eu faço a integração com relação a y. Então, aqui, novamente, a gente observa, né? Eu vou fazer esse processo de integração com relação a y. Y só é válido dentro dessa faixa de valores, então essa integral própria passa a ser a integral de 0 a 1. A expressão de f de x é 4xy, e eu vou integrar com relação a y. Então, aqui vai ficar, ó,
Tudo que não tem y é um termo constante para a gente. Então, 4x eu tiro da integral. Aqui vai ficar integral de y dy. Isso aqui é 4x, y² sobre 2, calculado nesse intervalo, 0 a 1. Então, aqui vai ficar, ó, 4 com 2 dá 2, x, e o y² vai ficar 1² menos 0. Isso aqui é igual a 2x. Então, minha função, densidade marginal, vai ser igual a 2x. E lembrando que o x tem que estar nessa faixa. Já para outra integral, ou para outra densidade marginal, né? F de y, de maneira semelhante, vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de f de x, y, só que agora com relação a x. Vou seguir aqui na linha para ocupar menos espaço. Vai ser a integral de 0 a 1 de 4x, y. Agora o diferencial é x. Então, aqui eu vou fazer a integração com relação a x, tá? Que não tem x é constante. Então, 4y eu tiro. Integral de 0 a 1 de x dx. Então, vai ficar 4y x² sobre 2. Deixa eu botar do outro lado melhor. Ficar 4y x² sobre 2, calculado, né, de 0 a 1. Aqui vai ser 2y, 1² menos 0, vai ser igual a 2y. Com y dentro dessa faixa. Tá? Então, consegui achar, determinar quem seria a minha função de densidade marginal, né? Quando a gente tem variáveis aleatórias, cada uma delas com as suas respectivas, né, densidades marginais, e tem a função de densidade conjunta, se essas duas variáveis aleatórias elas apresentam a característica de serem independentes, o que vai acontecer é que a minha função de densidade conjunta ela vai ser o produto das densidades marginais. Isso tem que ocorrer para todo par de informação. Se falhar em um deles, a gente não pode afirmar que as variáveis aleatórias são independentes. Se isso acontece com todas as variáveis, então a gente tem que x e y são variáveis aleatórias independentes. Por exemplo, para essa função aqui, a minha função de densidade conjunta é elevada a menos x menos y, solicitado para a gente verificar se essas duas variáveis aleatórias se elas são independentes. Como é que a gente vai verificar? A gente vai observar quem são as expressões, né, das probabilidades das funções de densidades marginais e verificar se de fato ocorre que para qualquer informação, qualquer par de pontos, a gente vai ter que a função conjunta é o produto das individuais, tá? Deixa eu só pegar aqui rapidinho o meu carregador. Deixei lá na outra sala. Vamos ver se a gente consegue ir sem precisar puxar o carregador mesmo, porque eu deixei lá na outra sala. Vamos abrir aqui. Então, aqui no exemplo 3, a gente tem que o f de x, y, ele é elevado a menos x menos y para x maior que 0 e y maior que 0, tá? Então, minha faixa agora está pegando só valores positivos, né? Então, vamos observar, ó, quem seria fzinho de x.
eu vou fazer a integral de menos infinito até mais infinito da minha função conjunta, né? Com relação a y. Depois a gente faz com relação a x, tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai observar é que a função só é válida, tá? Para x maior que zero. Então, não vou pegar de menos infinito a mais infinito. Vou me preocupar somente de zero até mais infinito. A função seria e elevado a menos x, e elevado a menos y. E aqui, perdão, vou dizer assim, escrever lá do jeitinho que veio. Depois é que a gente separa. dy. Então, eu vou precisar integrar com relação a y, tá? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo e elevado a mais y, e elevado a menos x, vezes e elevado a menos y, dy. Reescrevo dessa forma porque eu posso tirar isso aqui, ficar a integral de zero até mais infinito, de e elevado a menos y dy. E aí, vejam, aqui o que a gente tem é, eu vou calcular, né, toda a minha função, né, e elevado a menos y, dentro dessa faixa de valores, durante toda a reta real. Então, como que eu quiser, é como se eu quisesse observar quem seria a área abaixo dessa curva, tá? Olhando toda a reta real, né, a partir de zero. Então, o que eu teria que fazer aqui? Integrar isso aqui com relação a y, vai ficar o quê? É elevado a menos x para a gente é uma função constante, é um termo constante. E como é que eu faço para integrar isso aqui? Deixa eu escrever. Elevado a menos y dy, como é que a gente integra isso aqui? A gente teria que fazer uma substituição simples aqui, vou dizer que t é menos y, então dt seria menos dy. Então, essa minha integral, na verdade, seria elevado a t menos dy. Então, isso aqui é menos é elevado a t, que é dt. T dt menos é elevado a t. É a primitiva, tá? Mais um C1. Só que quem é t? T é menos y. Então, essa primitiva seria menos e elevado a menos y, tá? Então, aqui seria e elevado a menos x vezes menos e elevado a menos y. E essa função vou calcular de zero até mais infinito. Então, aqui vai ficar e elevado a menos x. E como é que eu faço para calcular essa integral aqui, tá? Esse trecho aqui. Deixa eu só, na verdade, deixa eu não pecar aqui na escrita. Essa integral aqui, ó, 0 a mais infinito é elevado a menos y dy, a gente já observou quem é a primitiva, tá? Essa aqui é uma integral imprópria. Como é que a gente resolve integral imprópria? Na verdade, a gente não pode fazer semelhante como eu estava fazendo aqui, porque, de fato, essa impropriedade ali no expoente, ela não é possível a gente calcular como uma substituição direta. O que é que a gente tem que fazer? A gente teria que usar cálculo de limites para poder resolver essa integral. Então, a gente olha essa primitiva e pensa essa primitiva no limite quando alguma constante vai para mais infinito. É quase como uma substituição direta, tá? Mas não é exatamente uma substituição direta, porque a gente não consegue mensurar exatamente quanto é y, quanto é infinito. Então, a gente faz, como a gente aprendeu lá em MQ2, a calcular integrais impróprios, tá? As etapas que a gente precisaria. Quando a gente faz isso, a gente vai observar que isso tudo aqui vai dar 1, tá? Vocês tentem fazer os outros passos. Se tiver dificuldade, na próxima aula a gente vê. Mas isso tudo aqui vai dar 1.
Ou seja, essa função marginal ela é igual a e elevado a menos x. De maneira semelhante, a gente vai olhar para a função marginal com relação a y. A gente vai fazer as mesmas etapas. Só que agora a gente integra com relação a x. Faz o mesmo artifício aqui, vai ser a integral de 0 até mais infinito. De cada uma dessas partes, separa, né? E tira da integral agora esse trecho com relação a y e segue de forma semelhante, tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar que isso aqui vai ser elevado a menos y. Ou seja, o que é que a gente está observando? Que a minha função, né, de densidade conjunta, ela é o produto das partes, tá? Das marginais. Então, essa variável aleatória, essas variáveis aleatórias x e y, elas são variáveis aleatórias independentes, ok? Então, a gente vai conseguir verificar porque atende à condição que a gente colocou aqui, ó, que a conjunta é igual ao produto delas, tá? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo, tudo tranquilo. Pronto. A gente vai calcular também quem seriam as medidas de covariância e correlação. Eu vou pedir só um minutinho para eu pegar meu carregador, porque senão minha bateria aqui vai morrer. E eu volto já já, tá? Me deem um segundo, que eu já volto.
Voltei. Terminou que minha transmissão caiu, né? Vocês estão me ouvindo? Escutando sim, professora. Pronto, joia. Acho que a gravação não parou aqui, pelo menos está indicando que não parou. Acho que a gente não perdeu muita coisa, não. Deixa eu ver só aqui o outro A do também. Meet, ela continuou. Continuou, também abri aqui o OBS, ele também continuou. Vamos seguir, então. A gente parou aqui, concluindo esse exemplo, né, que, de fato, elas são variáveis aleatórias independentes, porque a gente olha para as marginais e a probabilidade conjunta, né, ela é igual ao produto das distribuições marginais. Isso acontece sempre, tá? Se em um dos pontos falhasse, a gente não poderia afirmar que elas seriam variáveis aleatórias independentes. Quando a gente está pensando em covariância entre duas variáveis aleatórias, a gente vai fazer semelhante ao que a gente fez para variáveis aleatórias discretas. A covariância, ela é o valor esperado, né, dessa diferença entre a sua variável aleatória e o valor respectivo esperado dela, tá? Então, vou fazer o valor esperado de x menos o valor esperado de x, y menos o valor esperado de y. E aí, essa expressão que a gente tem aqui, a segunda expressão para covariância, a gente utilizou para variáveis aleatórias discretas e elas também são utilizadas para variáveis aleatórias contínuas. Então, a gente tem a definição semelhante, é a mesma, tá? Só que a forma da gente encontrar essas medidas é que muda, né? O que é diferente em relação às variáveis aleatórias discretas. Tá? A gente vai estar trabalhando com o valor esperado em cima de variáveis aleatórias contínuas. Quando a gente pensa em coeficiente de correlação de maneira semelhante, a maneira de a gente calcular a expressão que a gente utiliza é a mesma. Então, vamos observar quem seria o coeficiente de correlação dessa densidade conjunta entre as variáveis x e y, tá? Coeficiente de correlação entre x e y para essa função de densidade conjunta. Nesse caso aqui, a gente vai já partir para a análise, né, das informações que a gente precisa para poder calcular quem seria esse coeficiente de correlação. E a gente vai supor que aquela parte inicial, onde a gente faz a checagem, se de fato é uma função válida, já foi verificado, tá? Então, a gente não tem que passar por essa etapa. Então, supondo que é de fato uma função de densidade válida, vamos começar a observar as medidas. Então, qual a primeira medida que a gente vai querer? A gente quer encontrar coeficiente de correlação. Para calcular coeficiente de correlação, eu preciso calcular primeiro quem é a covariância. E preciso calcular também quem é desvio padrão. Mas desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para chegar numa medida de coeficiente de correlação, eu preciso calcular a covariância, eu preciso calcular a variância e essas medidas, né, de variância implicam que antes você precisa fazer uma medida do valor esperado e assim por diante, tá? Para medir a covariância também, além do valor esperado, a gente tem a necessidade de calcular o valor esperado de x vezes y. Então, tem uma série de informações que a gente precisa para poder calcular quem seria o meu coeficiente de correlação. Então, por isso, quando a gente pede uma questão onde a gente precisa calcular o coeficiente de correlação, a gente já sabe que a gente vai conseguir observar todas as medidas anteriores. A gente calcula o valor esperado, calcula a variância, calcula a covariância para aí sim calcular quem é o coeficiente de correlação. Vamos observar, vou chamar isso aqui de exemplo 3. Para a gente seguir, tá? Então, a minha função é x mais y, x nessa faixa entre 0 e 1 e o y também. Vamos lá para o quadro. Aqui no exemplo 3, tem que f de x, y é igual a
a expressão, x mais y. Aqui, o y nessa faixa. Aí vou precisar calcular aqui o coeficiente de correlação entre x e y. Aí o coeficiente de correlação é a covariância entre x e y. Sobre, né, o desvio padrão com relação a x e o desvio padrão com relação a y. A notação acho que está um pouquinho diferente, né? Usei sigma com argumento de x. Pode ser escrito dessa forma assim também, tá? Então, preciso dessas medidas. Aí, para calcular a covariância, eu vou precisar calcular algumas medidas inicialmente, tá? Então, quem seria inicialmente o meu valor esperado? Observe que o meu valor esperado, nesse caso aqui, eu preciso do valor esperado para cada uma das variáveis para poder calcular quem seria a variância de cada uma delas, tá? Então, como é que eu vou fazer para calcular quem seria esse valor esperado? Eu vou precisar calcular inicialmente quem seriam as funções de densidades marginais. Porque lembra, quando a gente pensa numa única variável, tá? O valor esperado seria a integral, né? Levando em consideração cada valor que x assume, ponderado por sua função de densidade e probabilidade. Então, primeiro, a gente vai precisar calcular quem seria meu fzinho de x com relação a x e o f de y, tá? A gente não tem a expressão, a gente só tem... Professora, eu acho que parou de compartilhar a tela. Eita, foi mal. Acho que foi mesmo. Tô só eu falando aqui e pronto. É porque quando caiu a conexão, ele parou de compartilhar, acho. Então, na verdade, eu parei de compartilhar quando eu fui buscar o carregador, né? Pronto, deixa eu abrir de novo aqui o slide. A gente tava só apresentando não sei nem se gravou a tela disso aqui, então. Deixa eu só abrir aqui de novo para vocês, esse aqui. Esse aqui seria a minha função, né, de densidade conjunta. E a gente estava querendo verificar se essas variáveis aleatórias x e y, elas eram independentes. Então, o que a gente fez foi observou cada uma delas, a expressão, né, para as densidades marginais, e observou que acontece que a distribuição conjunta era, de fato, o produto dessas duas, tá? Para o problema seguinte, o que a gente está fazendo agora, vai fazer agora, é observar inicialmente algumas medidas importantes, como a gente fez para as variáveis aleatórias estéticas. A gente está observando as medidas de covariância e de coeficiente de correlação. As expressões para cálculo são as mesmas. E aí, o que eu estava comentando que o coeficiente de correlação é uma medida bem importante, porque para que a gente forneça essa informação, a gente precisa calcular todas as medidas anteriores. Então, para calcular o coeficiente de correlação, eu preciso primeiro calcular a covariância, preciso calcular o desvio padrão. E aí, para calcular o desvio padrão, eu preciso ter a informação da variância. Para calcular a variância, eu preciso da medida do valor esperado. Então, acaba que quando a gente solicita o coeficiente de correlação, a gente consegue observar todas as medidas importantes das variáveis aleatórias, tá? Então, a gente está nesse exemplo 3, que é solicitado para a gente calcular o coeficiente de correlação entre x e y, se a densidade conjunta é dada por essa expressão, x mais y, x nessa faixa, y nessa faixa. Então, aqui a gente vem, novamente, né, para calcular o coeficiente, eu vou precisar primeiro calcular a correlação. Para calcular a correlação e para calcular
para calcular covariância, para calcular os desvios padrões, a gente precisa calcular os valores esperados. E para calcular o valor esperado, eu preciso ter informação de quem seria as probabilidades, as funções, né, de densidades individuais de cada uma das variáveis. Então, eu vou olhar para as densidades marginais. Então, primeiro eu vou calcular quem seria meu fzinho de x e depois o fzinho de y, tá? Então, para calcular esse aqui, eu vou integrar naquela faixa lá de menos infinito até mais infinito, tá? Só que observem, ó, de fzinho de x, y. Se aqui eu quero com x, eu faço a soma com relação a y. Só que observe, a faixa de valores, né, que o y se encontra é somente de 0 a 1. Então, essa integral ela vai passar a ser uma integral de 0 a 1. A minha expressão é a função x mais y com relação a y. Então, é essa integral que eu preciso resolver. Então, como é que eu vou resolver essa integral? Aqui eu tenho uma sominha onde, se eu vou integrar com relação a y, isso aqui para mim é um termo constante. E esse aqui que é variável, tá? Se esse aqui é um termo constante, qual é a integral? Por exemplo, isso aqui é a integral de 2 dx. Isso aqui é 2 vezes x. Tá? Por quê? Porque a derivada desse termo fornece o 2, tá? Então, aqui seria equivalente, tá? Se eu quiser separar, integral de 0 a 1 de x dy mais a integral de 0 a 1 de y dy. Isso aqui é um termo constante. Isso aqui vai para baixo. Isso aqui é um termo constante, então ia ficar x vezes y, calculado, né, de 0 a 1, mais y ao quadrado sobre 2, calculado de 0 a 1. Então, aqui vai ficar x vezes o y, que está variando agora de 1 a 0. Vai ficar 1 menos 0. Mais meio, né? 1 ao quadrado aqui. Menos 0. Então, isso aqui vai ficar, então, somente x mais meio. Então, a minha função de densidade marginal com relação a x vai ser x mais meio. Dê uma olhada se tem alguma dúvida, alguma pergunta. E aí, essa expressão, ela sempre vai valer nessa faixa em que o x está definido. Eu vou fazer semelhante agora com relação a outra variável, que seria y, tá? Vou copiar essa daqui. Vou só alterar a variável. Então, aqui ficaria de maneira semelhante, só que agora vamos ajustar para y, né? Aqui eu vou integrar com relação a x. Aqui semelhante, né? Vamos ajustar aqui, seria com relação a x. E aqui atentar que agora y que é constante, tá? No processo de integração. Aqui vai ser com relação a x, a minha integral. Então, aqui vai ficar a integral de x dx mais a integral de y dx. Vamos ajustar aqui agora. Então, esse trecho aqui vai ficar x² sobre 2, calculado de 0 a 1, mais o y é uma constante, tá? Então, a integral de dx vai ser x de 0 a 1. Então, aqui vai ficar meio, né? Menos 0, mais y que multiplica com menos 0. Então, aqui vai ficar y mais
meio. Então, meu fzinho de y, que depende de x, é y mais meio. E meu f de x vai ser x mais meio. Tá? Então, agora eu tenho as duas funções, né, pensando em cada uma das variáveis individuais, aí eu posso calcular quem seria o valor esperado para cada uma delas, tá? Quem seria o valor esperado de x? Aí o valor esperado de x é integral, né, de menos infinito a mais infinito, de x vezes a minha função de densidade, x mais meio. Agora é com relação a x, tá? O valor esperado de x, eu integro com relação a x, de fato. E onde é que veio esse x mais meio, Alessandra? Veio daqui, tá? Meu f de x é x mais meio. Esse intervalo, né, de menos infinito a mais infinito, ele vai ser reduzido ao intervalo de 0 a 1. Porque fora desse intervalo, minha função vale 0, tá? Então, fica x, que multiplica x mais meio. Então, a gente vai pegar essa expressão e vai integrar com relação a x. Como é que eu integro isso aqui com relação a x? Isso aqui seria a integral de 0 a 1 de x quadrado mais x sobre 2 dx. Então, aqui vai ficar o quê? X ao cubo sobre 3 mais meio de x quadrado sobre 2. Tudo isso aqui calculado no intervalo de 0 a 1. Então, aqui eu posso fazer, ó, toda essa função calculada no ponto 1, então vai ficar 1/3, aqui vai ficar 1/4, né? Mais 1/4, menos toda a função no ponto 0, vai dar 0, certo? 0 mais 0. Então, isso aqui é igual a 1/3 mais 1/4. Tirar o mínimo aqui, 12, vai dar 4, mais 3, isso aqui vai dar 7 sobre 12. Então, o valor esperado de x é 7 sobre 12. Como a gente pode observar, a expressão que a gente tem para o valor esperado de y é muito semelhante. A gente vai integrar só com relação a y, mas as expressões são muito semelhantes, tá? Por quê? Porque as expressões das funções de densidade são muito semelhantes. Então, a gente vai ter o mesmo processo. Então, vou só colocar aqui, tá? Vai ficar como treino para vocês calcular quem seria o E de y, e vocês vão ver que vai dar 7 sobre 12 também. Então, a ideia é calcular a integral de menos infinito a mais infinito de y, que multiplica y mais meio, com relação a y. O resultado disso vai ser 7 meios também. Mesmos passos que a gente fez aqui, vocês fazem para variável y, tá? Tem os valores esperados. Para poder calcular agora quem seria a minha variância, eu vou precisar calcular uma outra medida. Qual medida que a gente vai precisar? A gente precisa do valor esperado de x quadrado também. X quadrado não, na verdade a gente precisa de x vezes y. Então, eu vou precisar calcular também quem seria a medida para x vezes y. Então, o valor esperado de x vezes y, quem seria? A integral de... Veja que agora eu vou correlacionar, né, duas variáveis. Então, vai ser a integral dupla, né? Como a gente tem a restrição ali que a gente está dentro do intervalo de 0 a 1, isso aqui vai ser a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, da minha função, da minha nova variável aleatória, que é a variável xy, né, o produto, com relação à minha função de densidade conjunta, tá? Que é x mais y. Vou integrar isso aqui com relação a y e vou integrar isso aqui com relação a x, ou em y
com relação a... Integro primeiro com relação a y e o resultado integro com relação a x, tá? Integrar primeiro com relação a x. Acho que lá no enunciado a gente colocou primeiro com relação a x, depois com relação a y. Vamos manter. Quando a gente faz isso, a gente vai fazer exatamente como a gente fez nos exemplos 1 e 2. O resultado que a gente vai obter com relação a isso vai ser 1/3, tá? Acho que não vai dar tempo de a gente fazer todas as continhas, não. Vou deixar anotado. Vocês tentem calcular e verifiquem se de fato vocês vão encontrar esse valor. Se tiver dúvida na aula seguinte, a gente comenta, tá? Então, veja se eu gravo um videozinho complementando essas continhas aqui. Eu tenho agora a possibilidade de calcular quem é a minha covariância. Por quê? A covariância, ela depende dessa medida e depende dos valores esperados individuais. Então, já posso calcular quem é a covariância. Então, covariância entre x e y, ela é uma medida do valor esperado de x e y menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Então, aqui vai ser 1/3, tá? Esse aqui eu fiquei devendo a conta, vocês fazem. O valor esperado de x, a gente encontrou 7/12, e de y também, que é 7/12, vezes 7/12. Então, a covariância vai dar menos 1/144. Para calcular os desvios padrões, que é a expressão que aparece no denominador, eu preciso inicialmente calcular quem seria a variância, tá? Então, para calcular a variância, eu vou usar a variância de x, ela é o valor esperado de x² menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Posso usar isso aqui, tá? Isso a gente viu na aula anterior. Essas medidas aqui eu já tenho, o valor esperado de x e o valor esperado de y. Precisaria calcular quem é o valor esperado de x². Como é que eu faço? Eu vou calcular que seria a integral de menos infinito a mais infinito, tá? Só que como a função só está definida de 0 a 1, seria a integral de 0 a 1 de x² vezes a minha função de densidade com relação a essa variável que é x, tá? Isso aqui é x², então vai ser dependente somente de x. A função aqui seria x mais meio, função de densidade, com relação a x. A gente também faria... Estou pegando essa medida para a gente poder calcular, né, quem é o desvio padrão. Seria a raiz quadrada da variância, x. E a gente procederia de maneira semelhante para calcular quem é a variância de y. Seria o valor esperado de y² menos o valor esperado do produto aqui. O valor esperado, né, de x², de y² seria a integral de 0 a 1 de y², e aqui a função de densidade que a gente colocaria seria a função y mais meio dy. O valor esperado de x² a gente encontra igual a 5/12, e o de y também, tá? 5/12. E aí, para a gente calcular essa variância, a gente vai pegar esse 5/12 menos o produtinho, né, do valor esperado de x com o valor esperado de y, tá? Então, variância de x seria 5/12 menos o valor esperado de x, que é 7/12, né? Vezes 7/12. A mesma coisa a gente faria para encontrar quem é a variância de y, tá? Essa variância de x, a gente encontra 11/144. Por fim, para a gente achar quem seria o valor do coeficiente de correlação, a gente teria que substituir aqui quem é a covariância de x, y,
sobre o produto, né, dos desvios padrões. E ao fazer essas continhas, vocês devem encontrar menos 1 sobre 11. Só para encerrar aqui, essas variáveis, né, aleatórias contínuas, a gente tem possibilidade também de calcular algumas medidas que não são muito convencionais, a gente está observando, que são as medidas de valor médio ou expectativa, né, com relação a medidas condicionais. O que acontece é o seguinte, quando a gente tinha isso no mundo discreto, o que a gente fazia era observar a probabilidade de x assumir determinado valor, quando o y era exatamente igual a um valor. Então, fazia sentido para a gente fazer essa restrição aí do espaço amostral. Quando a gente está pensando em variáveis aleatórias contínuas, observe que apesar de existir essa definição, isso aqui, na verdade, vai ser um valor aproximado, tá? Por quê? Porque, de fato, eu ter uma restrição fazendo y ser exatamente igual a um valor não faz muito sentido, já que a probabilidade associada a uma variável aleatória assumir um valor em específico é zero, tá? Então, a gente, na verdade, vai estar trabalhando com umas aproximações quando a gente pensa nessas medidas com relação à expectativa e à variância condicional, tá? Quando a gente pensa no mundo contínuo, tá ok? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Vamos parar por aqui. Só mais um slide aqui. Só chamar a atenção, né, quando a gente está observando aqui, ó, o y assumir exatamente um determinado valor específico, isso aí passa a ser uma constante, né? A gente está olhando o valor esperado quando a gente tem y assumindo um valor constante, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Acabou que tentei acabá-la um pouquinho mais cedo, mas quando a gente vai fazendo os exercícios, acaba demandando mais tempo, né? Tranquilo, professor. É um pouco complexozinho, mas é prática, né? É cálculo. Prática. Depois eu vou rever só aquela questão quando deu o E elevado a menos Y, que deu 1. Pronto. Refaçam, tentem fazer, e aí eu vou... a gente comenta no encontro seguinte, e aí eu vou dar um tempinho para vocês tentarem mesmo, certo? Porque aí, se vocês conseguirem, ótimo. Vocês estão me vendo? Não estão me vendo mais, não. Minha imagem está aparecendo aqui na tela, não. Tá sim, professora. Tá, né? Puxa, aqui, eu estou dizendo, o Meet toda vez está dando uma novidade agora. Porque antes sempre aparecia uma telinha aqui informando como é que a gente estava, né? Aparecendo. Agora já não tem mais aqui. Essa besteira. Tentem fazer, certo? Se vocês não conseguirem, mandem lá no chat. No chat não, nos fóruns, né? Dos encontros. E se houver necessidade, eu comento no encontro seguinte, ou então eu gravo um videozinho para mostrar. Mas tentem primeiro, certo? Tentem refazer as contas, e aí vocês vão me sinalizando se deu para, de fato, chegar nesses resultados finais aí que eu coloquei, que não deu tempo da gente fazer todas as continhas. Esse material do vídeo, vocês conseguem acessar, né, pelo como é que chama? Pelo Drive, né? E depois eu tento editar pelo menos a parte inicial e jogo no YouTube também, tá? Mas aí vocês já conseguem, mais para tarde um pouquinho, fazer o acesso através do Drive, né? Que é compartilhado com vocês. Com relação à questão desses escritos que a gente tem aqui ao longo da aula, eu vou disponibilizar o PDF para vocês, tá? Aí vocês vão checando, vão acompanhando e